Olá, está começando mais um Ligado em Saúde. Problemas com o equilíbrio e coordenação motora, dificuldades para falar, caminhar, escrever, comer, limitações com a audição e, em outros casos, com a visão. São com essas condições que vivem muitas pessoas que têm paralisia cerebral, o tema do nosso programa de hoje. Para conversar com a gente sobre o assunto, convidamos a doutora Heloísa Pereira. Ela é neuropediatra. Olá, doutora, como vai? Olá, tudo bom, Tudo Juliana? bom? Doutora, tem muita gente que associa paralisia cerebral a uma doença mental. Tem muita gente que faz essa confusão. Afinal de contas, o que é uma paralisia cerebral, doutora, exatamente? A paralisia cerebral, ela é uma doença, ela é uma condição do desenvolvimento do cérebro, uma condição alterada do desenvolvimento do cérebro em função de uma lesão que haja ocorrido ou durante a formação do cérebro ou durante as fases cruciais iniciais do desenvolvimento. Então, esse cérebro, ele passa a se desenvolver numa condição de desvantagem. Em especial, a parte motora. A paralisia cerebral, ela se refere a uma condição motora do cérebro e não exatamente a uma condição mental. Mas o que pode gerar uma paralisia cerebral, por exemplo? Infecções, por exemplo, quando esse bebê ainda está no útero, o que gera uma paralisia cerebral? Existem algumas causas, então o pré-requisito é que essa lesão ela tenha acontecido durante o desenvolvimento ou embrionário desse feto, desse bebê, ou durante as fases iniciais, seja do parto ou logo imediatamente após o parto. Muitas coisas podem dar errado nesses momentos, né? Então a gente tem um cérebro, uma estrutura extremamente complexa que está se desenvolvendo e ela pode ter problemas, seja pelo código genético, que se expressa de uma maneira alterada, seja por problemas nessa gravidez. Então é importante salientar a importância do pré-natal, né? A gente frisar que o pré-natal ele é uma das grandes armas, né? Das grandes ferramentas de prevenção da paralisia cerebral. Que as doenças, as infecções congênitas, os problemas de pressão alta na mãe, os problemas de diabetes não controlada, todos esses são problemas que podem vir a alterar a organização cerebral, o funcionamento desse neurônio e, como consequência, gerar a paralisia cerebral. Existem alguns problemas também de saúde relacionados à mãe que possam gerar paralisia cerebral no bebê, como, por exemplo, toxoplasmose, eu ouvi dizer. Isso, de fato, acontece? Então, são as infecções congênitas que são rastreadas justamente durante o pré-natal. Então, a toxoplasmose congênita, a citomegalovirose, a sífilis, né, que são eventos que vão alterar o desenvolvimento embrionário desse feto e fazer com que esses neurônios tenham uma desvantagem na hora de se organizar para o desenvolvimento motor. É possível fazer alguma coisa a tempo de que essa criança não desenvolva sequelas tão graves? O que pode ser feito a tempo de não chegar a uma condição tão grave? Bem, então a coisa mais importante é a gente tentar prevenir aquilo que a gente conhece que realmente afeta esse desenvolvimento, né? Afeta, coloca em risco. Isso. Esse conceito, né? Então, o pré-natal adequado, com número de consultas, com exames, ultrassonografias. O manejo da prematuridade, que muitas vezes ela é inevitável, mas se ela for manejada de forma adequada, também você vai ter um bebê prematuro com menos sequelas. Então, mesmo que ele nasça prematuro, se ele for bem assistido na sua prematuridade, ele tem um risco menor de desenvolver sequelas. Mas, doutora, de uma forma geral, e aí quando a gente não está falando dos prematuros, de uma forma geral, a paralisia é uma surpresa para os pais? Geralmente só fica se sabendo dela na hora do parto. É possível, na hora do parto, olhar para essa criança e perceber que há algo diferente? Ou essas sequelas elas vão vindo aos poucos, é lá para 1 ano de idade que você vai começando a ver que as coisas não estão indo no caminho que deveria estar indo? Como é que isso acontece? Algumas crianças que já nascem muito afetadas, sim, na hora do parto já é possível perceber, mas elas não são a maioria. Né? A maioria das crianças não, elas não nascem com nenhum sinal óbvio de que elas vão ter um desenvolvimento motor alterado. Esse atraso de desenvolvimento ele vai sendo observado ou pelos próprios pais
ou pelos profissionais de saúde que são responsáveis por fazer o segmento dessa criança. E isso acontece mais ou menos por volta de que idade? Varia? Varia um pouco, varia um pouco. No primeiro ano de vida, como todo mundo espera que o bebê ande com 1 ano, então a gente tem um pouco essa ideia, né? As pessoas se preocupam muito com a questão motora no primeiro ano de vida. Quando a criança começa a demonstrar dificuldades nesses marcos de desenvolvimento mais motores, a gente, enfim, recebe os encaminhamentos. Então é uma criança que demora para sentar, é uma criança que demora para engatinhar, criança que demora para andar. Existe um marco precoce que muitas vezes não é muito valorizado, mas que dá muita informação, que é o marco de rolar. Então a criança, ela antes de se sentar, ela tem que ser capaz de rolar, de fazer o rolamento da posição de barriga para baixo para a posição de barriga para cima. Para que ela faça isso, tem toda uma organização motora que já precisa ter acontecido. Isso se dá aos 3 meses, mais ou menos. Então, é bem precoce. É uma boa maneira da gente fazer uma detecção precoce quando a criança falha nesse marco para encaminhar para uma estimulação. Doutora, também muito se ouve falar a respeito da faixa de inteligência de uma pessoa com paralisia cerebral, né? Afinal de contas, existe uma faixa de inteligência. Você fez questão de ressaltar logo no início do nosso programa que não é uma doença mental. Então, o que a gente pode falar sobre essa faixa de inteligência de uma pessoa com paralisia cerebral? Existe uma percentagem bastante grande das crianças que também, além da questão motora, têm problemas de cognição, de inteligência ou de comportamento. Mas isso não é a regra. E é muito importante a gente justamente ter os olhos para detectar aqueles que não têm. Porque essas crianças, elas têm toda a possibilidade de desenvolverem uma vida acadêmica, uma vida independente. O que existe de tratamento disponível para uma criança diagnosticada, né, com paralisia cerebral? Mesmo nos casos mais graves ou nos casos mais brandos, o que existe disponível? Então, o diagnóstico precoce é a maior ferramenta de tratamento, porque você vai incluir essa pessoa em terapia motora, de reabilitação, de fisioterapia, em um momento em que o cérebro está propenso a receber essas informações, que é de 0 a 3 anos, é um momento de maior receptividade, que se chama de janela de neuroplasticidade, quando as conexões estão todas acontecendo ali. Uma vez que esse diagnóstico seja estabelecido, em muitos casos, a criança consegue superar essas dificuldades com a estimulação precoce. O trabalho conjunto de uma equipe multidisciplinar, com fisioterapeuta, muitas vezes trabalhando em conjunto com outros profissionais, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, enfim. Então, existe a necessidade de uma equipe multidisciplinar, porque as alterações elas também são de muitas áreas. Mas que resultados esse tratamento é capaz de trazer? Esse tratamento objetivo é devolver a criança ao seu curso normal de desenvolvimento, ao curso, se não normal totalmente, porque ela já tem uma lesão, o mais próximo possível da sua capacidade. Então, para cada criança, o ótimo vai ser o mais próximo que ela puder. Também queria encerrar o nosso programa falando sobre expectativa de vida. O que pode se pensar em termos de expectativa de vida com uma pessoa com paralisia cerebral? Bem, a expectativa de vida em termos de tempo, ela vai depender muito do cuidado que essa pessoa recebe para as outras questões de saúde. Então, por isso a importância, né, dos rins, do tubo gastrointestinal, da respiração, porque essas são geralmente as causas de problemas fatais nesse grupo de pacientes. Em termos de expectativa de qualidade de vida, é muito importante a gente inserir a pessoa no contexto social. Então, a escola. Então, é a mensagem, existem algumas mensagens que eu gostaria de passar. Por favor. Uma é que o paciente que tem paralisia cerebral, a criança com paralisia cerebral, ela é uma criança. Ela tem paralisia cerebral, mas ela é uma criança. Ela precisa de escola, ela precisa de pediatra, ela precisa ter os dentes escovados, ela precisa ter um papel na sua família. Né? Então, isso é uma mensagem. Né? Sem esse processo de integração, toda a reabilitação motora fica comprometida. Ela é muito ineficiente, porque a reabilitação para a família e para a criança só se justifica se essa pessoa consegue se inserir socialmente. Doutora, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Foi uma ótima entrevista. Muito obrigada pela presença. Obrigada a vocês.
O Ligado em Saúde fica por aqui, mas não esqueça, é você quem escolhe os temas do nosso programa. Mande sugestões para o nosso e-mail, ligado@canalsaude.fiocruz.br ou ligue 0800 701 8122. A ligação, você já sabe, é gratuita. Eu espero você no próximo programa para a gente ficar ligado em saúde. Até lá!